Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Galera, beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de R$ 17.000 em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Aqui o Flamengo foi penalizado, porque ele foi ao Mundial, teve que colocar o Sub-20 ou 23 para começar o campeonato estadual. Os titulares voltaram na segunda, já jogaram na outra segunda, enfim, não tem como. Mas por que jogaram na segunda? Porque tem esse jogo dia 16. Porque se ele tivesse um mês de preparação, eles não tinham jogado ontem. Ontem diante do Resende. Resende teria uma vida mais tranquila, não pegaria o time principal do Flamengo. Mas eu gosto muito dessa competição, acho que é importante. E estou com vocês, tinha que abrir a temporada, mas abrir 16 de fevereiro com todos esses jogos que já aconteceram antes. Uma coisa, vou dar uma cornetada aqui. A Supercopa da Espanha mudou esse ano, para mim ficou ridícula. Levaram... Não, a Supercopa A ideia da CBF é levaram para fora. A Supercopa da Itália, por exemplo, já é vendida para o exterior há um tempão. Fazem jogo, né? Mas a Supercopa levou os vices. Mas assim, o problema é que a Supercopa da Espanha passou para 4 times. A decisão, que chegaram na final. O Real Madrid foi campeão, ele não era nem campeão nem espanhol, nem da Copa do Rei. Não tem sentido. O legal é você fazer um jogo só. Só que aí os caras, por dinheiro, venderam para a Arábia Saudita. Mas a mesma coisa acontece com a Libertadores. Então. E a própria mas eu não Champions acho League. legal a Supercopa do país que é era fora. só os campeões. Depois começa a aumentar, por quê? Grana. Não, mas assim, a mesma coisa acontece aqui. A Supercopa é como se fosse um jogo só. Que você tem a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo vai jogar, também tem lógica. Sim, mas se aparece lá um milionário árabe disposto a pagar 40 milhões os caras vão levar. de euros Eles vão levar. por uma edição, o cara leva. Agora, a Supercopa do Brasil, a Supercopa da Argentina, ela tem que ser no país, né? Sabe? Mas chegou um cara com um caminhão de dinheiro. Não. Mas isso não vai acontecer aqui, porque é o interesse do árabe. Do Chile. Aqui tem a Florida Cup, é capaz que vão levar para Miami. Quase que a Libertadores foi para Miami. Miami é uma. Miami pode até ser. Mas você vai jogar no estádio para 25 mil pessoas com 15 mil. Então, mas eu vou dizer o que eu vi hoje. Eu vi esse ano em Orlando. A atratividade para o público. Você andar nas ruas, quem é o Flamengo, quem é o Corinthians, ninguém sabe. Eles conhecem os clubes europeus. Na Major League Soccer, o estádio, por exemplo, do Orlando City, que foi palco da Florida Cup, é 90% de ocupação. 21, 22 mil lugares, dos 25. Na Florida Cup não tinha 10. Então, a Florida Cup, para mim, em termos de gente, de público, foi muito fraca. Mas tem sido mais presente foi do Atlético Nacional de Medellín. Sim. Tinha mais torcedor do Atlético Nacional de Medellín do que corintiano e palmeirense lá. E aí é muita gente que mora lá, ou então é gente que tá passando as férias lá. Porque aquela região ali, Miami, por exemplo, Miami é só brasileiro. É nada. O que tem de venezuelano morando em Miami, colombiano morando em cubano, é muita gente. Argentino, é muita gente. Bom, mas vamos voltar para cá. Nós tivemos ontem a estreia, vamos colocar assim, do Flamengo realmente nessa temporada no Campeonato Carioca, jogando contra o Resende do Maracanã para mais de 53 mil pessoas. Aí você está vendo os gols da partida, o Resende até começou na frente, o Resende fazendo 1-0 e o técnico Jorge, esse foi o Aleph, e o técnico Jorge Jesus nessa partida resolveu fazer as estreias do Pedro e também do Michael. O Pedro, a estilo Haaland, o garoto que estreou no Borussia Dortmund nessa temporada. Fez gol hoje primeira vez que fez gol hoje de novo. Foi eliminado, né, numa Copa. Copa da Alemanha. Mas fez gol hoje de novo. O Pedro, a primeira vez que pegou na bola, acabou fazendo o gol. Primeiro toque, fez o gol, foi festejar com a sua torcida. O Flamengo acabou vencendo por 3-1. O Michael entrou também. O Michael buscou o jogo. A mesma história do Michael. A única diferença para alguns é que o Michael jogou pela direita, como ele jogou em 2018 na equipe do Goiás. Aí o gol do Gabriel. Depois você vai ver o último gol marcado pelo Bruno Henrique, né? Nenhuma novidade, né? Essa disputa, quem vai ser artilheiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, vai ser boa, né? Ou Pedro. Ou o Pedro. Esse é o ponto que eu quero levantar. Tem alguns pontos nesse jogo para a gente discutir. Esse é o ponto que eu quero levantar para vocês. Olha, o Jorge Jesus, problema bom, ele arranjou problema.
Porque o Pedro vai fazer muito gol nesse time do Flamengo, você não tem dúvida disso. Ele é mais goleador do que o Gabigol. E o Michael, Gabigol eu tô falando, me cobrem. Até o final do Campeonato Carioca é titular desse time. Michael? Não sei. Se vai ser no Everton B, vai ser Arrascaeta. Até o final desse Campeonato Carioca, o Michael é titular. O Pedro pode jogar com o Gabigol. A mesma coisa que eu falei. Os dois podem jogar ali. Mas eu acho que ele não mexe nesse time, não. Eu acho que a única modificação que ele pode fazer pelo final da temporada passada e que ele já fez nesse jogo, o Diego no lugar do Gerson. É mais uma possibilidade. Agora, eu acho que o Michael até o final do Carioca é titular. O ano termina assim. Mas será que não no jogo lá da final da Libertadores, ele já tira o Gerson para colocar o Diego. Sim. Melhor. Aconteceu também isso na final do... E ontem ele falou assim, o Diego entrou porque foi mais ou menos o que ele disse, foi um prêmio para ele. Eu acho que o Michael vai ser tipo o Renier de 2020. Aquele meio que 12º, assim, a gente não está acompanhando os treinamentos. Para dar velocidade. Mas quem está acompanhando os treinamentos está dizendo que o bichinho vem deitando e rolando. Então, eu falo, eu acho que porque não é o Walter, às vezes ele jogou, o Bruno Henrique ele já jogou aberto pela esquerda e já perto jogou do também. Gabigol. Já jogou também. Inclusive, e já chegou a jogar no Goiás na direita. Então, mas no Flamengo, mas o no ano negócio passado, na esquerda. Muitas vezes o Flamengo não fazia um bom primeiro tempo, o Bruno Henrique estava aberto na esquerda. No segundo tempo ele aproximava ele do Gabigol, o Flamengo crescia, melhorava, os dois acabavam fazendo o gol. Eu acho que pode acontecer isso com o Pedro. O Pedro jogar com o Gabigol na frente, a dupla de ataque, e o Bruno Henrique jogar na esquerda. E aí fica mais difícil pro Michael. Mas, de fato, ele vai ter muita opção e um calendário cheio para poder aproveitar todas essas peças. Do meio para frente vai ser muito difícil. Arrascaeta vai servir muito a seleção uruguaia. O Gabriel. São 9 datas na época da Copa América, do Campeonato Brasileiro. O Marcos Braz, inclusive, falou aqui pra gente. Sim. Lembra do debate final? Sim. E assim, depois eu tenho que pegar o calendário, eu acho que, na verdade, vão ser mais que 9. Vão ter alguns jogos de preparação. Quer ver? Ele vai fazer isso, porque na Europa os técnicos têm muita preocupação com data FIFA. Eles chamam, acho que, de vírus FIFA. Porque o cara, quando sai da eliminatória da Copa do Mundo, normalmente na rodada que chega, ele não é titular. Às vezes nem joga. Pode ser que o Jorge Jesus faça isso com o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta voltar da seleção uruguaia, na rodada seguinte... E não precisa sacrificar o cara. Ele dá um descanso pro cara. Ou não escala ou deixa no banco por um segundo tempo. Você imagina, Rodrigo, uma data FIFA que já aconteceu do Uruguai jogar no Japão. Aí o Arrascaeta vinha às pressas para jogar. Não precisa disso. Pode vir tranquilamente, meu garoto, vem descansando. Quando você chegar aqui, descansa também porque tem outro para colocar. Por isso que ele quis montar um elenco com 18 jogadores de praticamente o mesmo nível. Não tem o Gabigol, ele tem o Pedro. Ele não tem o Bruno Henrique, ele tem o Michael. Não tem o Arrascaeta, ele pode botar o Pedro Rocha. Aliás, o Pedro Rocha que ontem não ficou no banco por causa da amidalite. Certo. Ficou fora. Então, assim... poderia também ter jogado. Também poderia ter entrado nos 3. O Léo Pereira que não, porque o Léo não estava inscrito hoje, inclusive, hoje foi teve apresentado. A apresentação do Léo Pereira. E aí agora ele vai começar a ficar à disposição. O Rodrigo Caio também não ficou por conta de um corte no joelho, que sofreu no treinamento. Então, o elenco do Flamengo, ele é farto e com qualidade, não tem número só. O Flamengo tem 30 jogadores. Não, peraí. Você pode pegar 18 jogadores, que aí você olha hoje para o banco. No ano passado, olhava, tinha Diego, Vitinho, Renier. Quem mais? Berrio. Quem mais? Hoje não, você tem Thiago Maia no banco, você tem Pedro Rocha, Pedro, Michael. Olha a qualidade. Falta, talvez um grande reserva para o Rafinha, né? Vai jogar o Mateuzinho, talvez. Mas o Flamengo fechou as portas para isso. Não há um grande problema, né? Foi pro Grêmio, mas não acho que seja o grande problema do Flamengo a lateral direita, sabia? Porque ele pode buscar no Mateuzinho, eventualmente ali, uma situação, mas eu acho que a questão toda do Flamengo ele foi buscar do meio para frente, onde decide um jogo. Você conversa com a gente utilizando a nossa hashtag Central, você conversa debate final Fox Sports. Eu quase falei aqui com relação ao nosso mercado Fox. Mas é o debate final Fox Sports. O Flamengo contratou tanto, né? Pois, vocês estão falando de mercado, a gente falou tanto de mercado. Então, debate final Fox Sports, dê a sua opinião. Alguém pode perder a titularidade da equipe do Flamengo? E aí eu vou fazer uma outra pergunta, né, que sempre surge. E aí, com tanta estrela assim, como é que vai ficar o ambiente no Flamengo? Vocês têm algum receio de que o ambiente possa ser modificado na equipe do Flamengo? Vamos supor que numa sequência de 2 jogos, o Jorge Jesus resolva colocar o Pedro no lugar do Gabriel. Vocês acham que isso pode complicar o ambiente do Flamengo? Não. Com o Jorge Jesus?
Com o elenco. Não, digo com o Jorge Jesus de técnico também. Isso, o Jorge Jesus de técnico. Com ele, com o método dele, com o jeito dele, ele ontem enquadrou alguns jogadores no meio do jogo, deu bronca, enquadrou o Gustavo Henrique, deu bronca nele. Ele não tem conversa. Não tem, ninguém vai ser maior do que... E ele tem um aval da torcida, né? Pô, atrás dele tem uma galera com ele aqui. Se o jogador do Flamengo começar a sacanear ele falar, né? Morcegar. Começar de onda aí com o Jorge Jesus, a torcida vai em cima, velho. Porque o Jorge Jesus talvez seja hoje o maior ídolo desse time do Flamengo. Quem é mais ídolo que ele? Gabriel? Não acho. Ele Bruno pode Henrique, fazer o que ele quiser. Também não acho. Porque o Flamengo se transformou nesse time vencedor, competitivo, encantador, por conta do Jorge Jesus. Então, se o jogador começar a querer crescer para cima do treinador, a própria torcida do Flamengo vai enquadrar. Não sei, mas eu entendo assim, talvez a pergunta do Theo é a competição entre os jogadores. Muita gente falava no ano passado, a briga pela artilharia até do brasileiro, Gabigol e Bruno Henrique, né? Quem vai disputar, você vê. É verdade, o Bruno Henrique agora está em outro patamar. Bruno Henrique ganhava muito menos do que o Arrascaeta e o Gabigol. Bem menos. Quase um terço. E na renovação agora, ele se aproximou disso. Peraí, eu sou tão ídolo, sou tão importante, tão decisivo. Pra mim foi o jogador mais importante no ano passado. Então ele chegou. O Bruno Henrique subiu o patamar dele, está no patamar agora de estrela. É outro patamar. Por isso que eu falei, literalmente ele está em outro patamar. Acho que nem ele tinha noção da frase quando ele cunhou, onde ela poderia chegar. Exatamente. Então agora você vai ver, talvez ele dispute a artilharia com o Gabigol nas competições. Como foi? Aí o Michael que você está imaginando que vai chegar, se ele pega o espaço do Arrascaeta, não sei se... internamente aumentou a competição. Arão e Thiago Maia. Sem dúvida. A competição existe. Sem dúvida. Você tem, hoje todo mundo tem ali do meio pra frente tem alguma sombra. Tem um cara que se você vacilar 2 jogos ruins, e nem todo mundo vai ser tão bonzinho como o Diego. O Diego, quando foi pro banco de reservas e depois teve lesão e tal, o Diego low profile, não reclamou. Mas ele foi depois da lesão, né? Foi lesão, mas assim... Séria. Não, mas ele, mesmo assim, na época do Abel, ele teve um banco de reservas ali, um momento assim, e o Diego não foi de causar problema. O cara que levou de boa, e soube esperar um momento dele e entrou e foi útil. Você falou, né? O Arrascaeta mesmo ficou no banco, também não criou problema nenhum. Então, eu não sei, agora não vai criar problema, mas a competição aumenta. De repente o time que deu certo o ano passado, tem cara que se entende muito bem um com o outro, aí quando muda o entendimento não é tanto, o entrosamento não é tanto. Então, no papel, claro, é um time melhor o Flamengo 2020 do que 2019. Existem duas verdades no futebol. Quando a bola entra, o salário está em dia, problemas não acontecem. Pode perder a vaga, tudo vai estar... Não, eu torço muito por ele. Se a bola não entrar e o salário atrasar, amigo, aí... Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.